15 minutos, marcando o sinal eletrônico da Itatiaia. Foram 4 pontos conquistados contra Atlético Paranaense, Ceará e também Botafogo. A vitória de ontem muito importante para o Atlético retomar a confiança e agora, como você disse, aos poucos os jogadores estarão de volta essa semana ainda para 10 dias de treinamentos que vai ter o Sampaoli. Hoje foi dia pela manhã, já da volta do Sampaoli aos treinamentos, já estava trabalhando desde cedo na Cidade do Galo, Sampaoli e toda a comissão técnica dele. Aqueles que testaram positivo para a Covid na outra segunda-feira. Eles respeitaram os 10 dias de isolamento e hoje puderam retornar. Amanhã, os atletas começam a voltar também, os primeiros jogadores liberados. E os jogadores, eles precisam passar por exames cardiológicos, de sangue e também o teste de força, o chamado teste ergométrico. Não há mais, pelo protocolo até mundial, em relação à Covid, a necessidade dos atletas, por exemplo, testarem negativo no exame do PCR. Esse mesmo exame que eles fizeram na semana passada. Há uma mudança aí no protocolo, vai explicar daqui a pouco aqui o doutor Rodrigo Lasmar. Mas a partir de amanhã são aguardados zagueiro Hever, lateral direito Guga, o volante Alan e o atacante Eduardo do Equador. Ele pegou a Covid lá no Equador, nos jogos das eliminatórias, teve que cumprir o isolamento por lá e está voltando ao Brasil para se apresentar amanhã, além do goleiro Vitor. Também, todos eles, amanhã já, esses 6 atletas na Cidade do Galo. O zagueiro Gabriel, ele estava nessa primeira leva de jogadores com Covid. Só que, como ele apresentou alguns sintomas, o prazo dele vai além dos 10 dias. Por isso, o Gabriel vai demorar ainda um pouco mais. Assim como o goleiro Everson e o volante Jair, porque eles testaram negativo alguns dias depois, quase no fim de semana passado, então tem que esperar, só na semana que vem voltam Everson e Jair. Mas o doutor Rodrigo Lasmar, que é o chefe do departamento médico do Atlético, ele explicou essa mudança de protocolo, porque quando teve aquele caso do Casares, lá atrás no Atlético, o único caso do Galo, lá no mês de julho, teve que ter uma cautela maior. O protocolo mudou. E como que agora, doutor Rodrigo Lasmar? Bom, no primeiro momento, quando nós tivemos o primeiro caso, e único até então, que foi o do Casares, naquela ocasião, o protocolo ele orientava que para um atleta poder voltar às suas atividades, ele precisava de testar negativo. Então ele repetia o teste, o PCR, testava negativo. Em muitos casos a gente esperava até alguns dias para testar novamente, para ter certeza que estava negativo, e só depois o funcionário, o atleta, era liberado a voltar. Isso mudou. Essa determinação, essa orientação não é só da CBF, é uma orientação até do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a própria Organização Mundial da Saúde. Eles não recomendam mais que seja repetido o teste após esse prazo de 10 dias. Por quê? Porque esse teste pode continuar positivo por muito tempo. E isso não significa que aquela pessoa continua transmitindo o vírus. Esse teste pode continuar positivo porque existem, às vezes, restos, fragmentos do vírus que podem fazer com que aquele teste, que tem uma sensibilidade maior, mostre que ainda exista a positividade. Mas, na verdade, o vírus ele não é mais um vírus ativo e aquela pessoa não está mais numa fase de contágio, não está passando a doença. Então, hoje, a recomendação para retornar às atividades, seguindo o protocolo, para aqueles que não tiveram sintomas, são 10 dias de isolamento. Então, no 11º dia, o indivíduo, no caso o nosso atleta, está liberado a voltar. E naqueles casos sintomáticos, eles precisam de no mínimo 10 dias e um prazo depois de que estejam sem nenhum sintoma de pelo menos 24, 48 horas, dependendo dos sintomas, para que só depois disso ele possa voltar às atividades. Muito bem, explicações importantes aí do doutor Rodrigo Lasmar. Ou seja, como esses atletas do Atlético que voltam amanhã, eles estavam assintomáticos, 10 dias de isolamento, eles não transmitem mais o vírus, por isso todos eles podem retornar normalmente às atividades. Emanuel, eu queria ouvir de você, desses 3 jogos aí, sem o Sampaoli à beira do gramado e com esses tantos desfalques,
como que você viu o Atlético e se teve algum jogador aí que teve chance, esses garotos, que chamou mais atenção e mostrou alguém aí que pode ter mais oportunidades aí na sequência desse Campeonato Brasileiro, Manuel? O time que o Atlético colocou em campo ontem contra o Botafogo jogou melhor do que as partidas contra o Ceará e o Atlético Paranaense. O resultado negativo, o resultado a se lamentar, foi a derrota para o Atlético Paranaense. O empate em Fortaleza foi um ponto importante. O São Paulo penou ontem para sair com um ponto lá de Fortaleza. E a vitória contra o Botafogo, que parecia até certo ponto fácil, ela se complicou um pouco porque o Atlético perdeu um pênalti e o Botafogo exerceu uma pressão no final da partida. Mas, convenhamos, o Botafogo tem um elenco fraquíssimo. E se não houver uma reação com a chegada do Ramon Dias, o Botafogo é candidatíssimo ao rebaixamento. Com relação ao time, Cláudio Rezende, não dá para cobrar muito dos jogadores que estiveram em campo. Uma coisa me pareceu muito clara ontem: o Natan não está em forma. Quando entrou no time do Atlético, quando entraram alterações feitas pelo técnico interino aí, porque não sei se ele recebeu as instruções do Sampaoli, parece que sim, mas o Marrone, quando ele entra, ele dá um calor maior, ele pressiona mais o adversário e tem um toque de bola muito bom, uma corrida muito forte. O Zaratio ainda está devendo, parece tímido, e o restante do time lutou muito. A alteração feita pelo Sampaoli, colocando 3 zagueiros, acabou dando certo, valeu a vitória. Mesmo porque, Cláudio Rezende, mesmo sendo um adversário fraco como o Botafogo, não há facilidade hoje no Campeonato Brasileiro. Porque o Atlético lutando pelas primeiras colocações e vai pegar times que estão lutando contra o rebaixamento. E esse jogo, o que vem aí contra o Internacional, é jogo de 6 pontos, 10 pontos, 15 pontos. O Internacional continua, mesmo com esses tropeços recentes do time do Abel Braga, o Internacional continua forte como candidato ao título. Valeu a vitória, valeu a posição do Atlético nesse momento. O time, mesmo com os desfalques de ontem, mostrou a condição de jogar como o Sampaoli gosta e acabou dando certo. E se a gente pegar só os jogos do retorno, porque esse aí que você citou, que temos que lamentar, né? O torcedor do Galo lamenta contra o Atlético Paranaense, é aquele jogo que foi adiado, né? Então, tirando ele da sequência aí, o Galo venceu o Flamengo, Corinthians, empatou com o Ceará fora e venceu o Botafogo. Então, dos 4 jogos do retorno, o Galo venceu 3 e empatou 1 fora contra o Ceará. Então, o saldo tá bom, né, pro Galo nesse início de retorno, tá ótimo no Campeonato Brasileiro, e tem agora esse confronto direto com o Internacional daqui a 10 dias, né? Porque só no dia 9 de dezembro, um domingo, que o Galo recebe o Internacional. O Guilherme Arana, por exemplo, não teve Covid, estava suspenso ontem, estará de volta. O Dylan também, a mesma coisa. São 2 jogadores que estão suspensos agora, né? O Savarino e o Júnior Alonso. Eles receberam o 3º amarelo, são 2 titulares, mas com esse tanto de jogador voltando aí, não dá para nem lamentar essas ausências na próxima rodada, porque eram tantas ausências que já está de bom tamanho, mesmo não tendo o Savarino e Júnior Alonso aí contra o Internacional. O Zaratio ontem, a gente até perguntou, porque ele saiu de maca, né, e não conseguia nem deixar ali a maca, o carrinho maca, mas foi só cãibra mesmo, não teve nada de anormal com ele, cansaço do Zaratio. 6h24, e hoje foi o último dia para o registro de chapas para as eleições à presidência do Atlético. E o prazo se encerrou há pouco, às 6 horas. Teremos mesmo chapa única para as eleições do dia 11 de dezembro
no Clube Labareda. Foi registrada a chapa Galo Sempre Forte, com o Sérgio Batista Coelho, Sérgio Coelho, como candidato a presidente, e o advogado José Murilo Procópio como vice. Então essa chapa vai ser aclamada, né? Vai ser por aclamação, chapa única na eleição do Atlético. O clube que tem 369 dos 378 conselheiros aptos a votar. 9 estão licenciados. Vai definir aí a condução do Atlético pelo próximo triênio, de 2021 a 2023. O Sérgio Coelho foi vice-presidente do Atlético durante os mandatos do Nélio Brant, de 98 a 2001, e também com o Ricardo Guimarães, entre 2001 e 2006. E o José Murilo Procópio já também ocupou uma vice-presidência na gestão do Ricardo Guimarães, na parte jurídica, principalmente, atuou muito tempo no Atlético. Esta chapa, Galo Sempre Forte, tem o apoio total do grupo político dos investidores, o Rubens Meninho, o Rafael Meninho, o Ricardo Guimarães, o Renato Salvador, lá do Mater Dei, entre outros parceiros do Atlético. Inclusive, o Sérgio Coelho, já em nota à imprensa, Manuel, ele reafirma o compromisso da atual diretoria com o Jorge Sampaoli. O Sampaoli tem contrato até o fim do ano que vem. Já vai entrar no mandato dele, né? Ele assume em janeiro. Então ele assume esse compromisso de cumprir o contrato com o Sampaoli e logo no início do mandato vai conversar com o treinador argentino para uma prorrogação de contrato. Já demos essa notícia na semana passada aqui na Itatiaia, que esse grupo de investidores aí já estava querendo, esse grupo, uma renovação com o Sampaoli até o ano de 2022. Portanto, chapa única no Atlético. Se desenhava, Emanuel, nos últimos meses, uma eleição poderia ser um pouco mais tensa no Atlético, o que não aconteceu. Os caciques aí acabaram se juntando, tem realmente chapa única e, de novo, o Galo vai ter uma paz política aí para a eleição, com o Sérgio Coelho sendo aclamado no dia 11 de dezembro, Emanuel. São 6 horas e 27 minutos, começou a Black Week.